Você tá cansado, né? Mas não é só de corpo. É aquela exaustão que pesa no peito, que faz você acordar já querendo que o dia acabe. E o pior, você nem sabe mais por onde começar para se sentir bem de novo. Eu sei como é. Às vezes a gente vai empurrando a vida no automático, só para dar conta de tudo. Mas chega uma hora que o coração grita, que a alma pede socorro e a gente não pode mais ignorar. Esse vídeo é para você que quer reencontrar o ânimo, mas está perdido no meio do cansaço, da cobrança e do silêncio. Hoje, a gente vai conversar de forma simples e real sobre 7 pontos que serão capazes de te reerguer, mesmo quando tudo parecer pesado demais. Vamos ao primeiro. Você não está desmotivado, você está esgotado. Motivação não floresce em solo seco. Tem gente achando que perdeu o brilho, quando na verdade só perdeu as forças. Confunde cansaço com fracasso e aí começa a se culpar por não estar mais com aquela vontade toda de fazer as coisas. Mas será que o problema é motivação mesmo? Ou será que você está só no seu limite? Quando a cabeça está cheia demais, até conversar parece difícil. E a vontade de fazer qualquer coisa simplesmente some. Você sente, mas não sabe explicar. Sabe o que é pior? O esgotamento se disfarça. Ele chega como preguiça, como falta de vontade, como aquele tanto faz que você repete sem perceber. É aquela irritação por qualquer coisinha, o desânimo que não passa, o prazer que sumiu das coisas simples. Antes você se animava para sair, rir, conversar, agora tudo parece puxado. E não é drama. É só que você está tentando carregar o mundo nas costas sem ter mais braço. Nem quem é forte demais aguenta tanto peso por tanto tempo. Uma vez eu me peguei tentando usar o celular e ele não ligava de jeito nenhum. Fiquei bravo, apertei o botão várias vezes, até perceber que estava sem bateria. Foi aí que eu entendi. Eu estava igualzinho, tentando fazer tudo na marra, sem energia nenhuma. E tem muita gente assim, viu? Se arrastando para levantar, indo para o trabalho no automático, fazendo de conta que tudo está normal. Só que chega uma hora que o corpo trava, que a cabeça não acompanha mais. E o mais perigoso, a gente acha que é normal viver assim. Segundo, a motivação morre quando você vive para agradar todo mundo. Você está tentando ser perfeito para não ser rejeitado e se perdeu no meio disso. Tem muita gente vivendo cansada não porque trabalha demais, mas porque tenta agradar todo mundo o tempo todo. Faz de tudo para ser querido, aceita coisa que não gosta, engole o choro, sorri quando está doendo e por dentro vai se perdendo. Vai se calando para não desagradar. Só que quanto mais você se anula para caber nos outros, mais vai perdendo a vontade de viver a sua própria vida. Eu conheci uma pessoa assim. Ela era boa no que fazia, mas só se sentia feliz quando recebia elogio. Se alguém não curtia, ela travava. Começou a fazer tudo pensando no que os outros iam achar. Deixou de fazer o que gostava, só para manter a boa imagem, até que um dia cansada ela disse, não dá mais. Porque viver buscando aplausos é como correr atrás do vento. Não acaba nunca e não leva a lugar nenhum. Isso me lembra da história de Marta e Maria. Marta estava para lá e para cá, servindo todo mundo, resolvendo tudo. Já Maria só parou e ouviu Jesus. Ele disse que Maria tinha escolhido a melhor parte. Às vezes, a gente precisa parar de se preocupar tanto com o que os outros esperam da gente e pensar no que a gente precisa de verdade. Porque viver só para agradar os outros deixa um vazio que cresce e logo você vai perceber que está tentando preencher ele com coisas que não fazem o menor sentido. Terceiro, trauma não tratado se disfarça de preguiça. Você não é preguiçoso, você só não quer mais se decepcionar. Tem gente que se chama de preguiçosa, mas no fundo está só machucada. A pessoa tenta, se esforça, dá o melhor de si. Aí alguém ri, critica ou ela falha e aquilo machuca de um jeito que não dá para explicar. E quando a ferida não sara, tudo começa a travar. Levantar da cama, estudar, trabalhar, parece pesado demais. Não é falta de força, é medo de sentir aquela dor de novo.
Eu lembro da história de uma menina que adorava cantar. Um dia, riram dela numa apresentação da escola. Depois daquilo, ela nunca mais cantou. Dizia que não gostava mais, mas era só vergonha e medo de passar pela mesma humilhação. E é assim com muita gente. Parou de tentar porque foi ferido, e para não se machucar de novo, prefere nem sair do lugar. Mas por dentro ainda tem vontade, só que a coragem foi embora com o trauma. É como se você tivesse um machucado no pé e continuasse andando sem cuidar. Qualquer passo vira dor, e aí você para de andar. Mas o problema não é o andar, é o machucado que ainda está aberto. Tem muita gente vivendo assim, parecendo desanimada, mas é só o corpo pedindo descanso. E enquanto não cuida dessa dor, nada flui. A vida para. E o pior, você começa a acreditar que o problema é você, mas não é. Quarto, a motivação precisa de sentido, não de gritos. Gritar "vai lá" não adianta se você nem sabe para onde ir. Não adianta mandar a pessoa "levanta e faz acontecer", se ela nem sabe o que quer da vida. É igual empurrar um carro que não tem direção. Pode até andar, mas não sabe para onde vai. Tem gente que não está parada por preguiça, mas porque está perdida. Não sabe mais o que ama, o que faz sentido, o que dá brilho nos olhos. E sem isso, qualquer esforço parece à toa. Eu já vi muita gente com força, talento, vontade, mas sem rumo. A pessoa tenta fazer o que vê os outros fazendo, mas nada se encaixa. Porque motivação de verdade não nasce do grito dos outros, nasce de dentro. Vem quando você descobre o que te move, o que te faz sentir vivo. E às vezes, para isso acontecer, você precisa se escutar. Parar tudo, silenciar o barulho de fora e perguntar: o que eu realmente quero? Isso me lembra da história de Ruth. Ela tinha perdido tudo: marido, casa, futuro. Mas ela escolheu seguir com sua sogra Noemi. E ali, no meio da dor, veio a restauração. Às vezes a resposta vem no meio da confusão. Mesmo quando parece que está tudo quebrado, ainda tem propósito. A questão é, você está tentando se encontrar ou está só repetindo o que mandaram você ser? Porque sem direção, motivação vira só barulho. Quinto, até quem vence cansa. Elias fez fogo cair do céu e no dia seguinte queria morrer escondido em uma caverna. Imagina só isso! Mostra que até quem faz coisas incríveis pode se sentir exausto. Às vezes é mais difícil carregar o peso das responsabilidades do que o medo de errar. Muita gente hoje tem emprego, família e dinheiro, mas ainda sente um buraco dentro do peito. Porque o que a gente precisa não é só vencer, é se sentir em paz. E quando a gente não se cuida, o cansaço toma conta. Por isso, não julgue ninguém só porque vê. E nem se sinta mal quando seu corpo e mente pedem descanso. Isso é sinal de que você precisa ouvir a si mesmo. Sexto, o silêncio também fala. Elias foi procurar Deus num vento forte, num terremoto, num fogo, mas ele estava numa brisa leve. Às vezes a gente espera que Deus fale com a gente de um jeito grandioso, como se fosse num trovão ou numa luz muito forte. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, Deus fala no silêncio, na calma, naquele momento quieto em que ninguém está vendo. Na história de Elias, ele procurou Deus no barulho, nos grandes sinais, mas Deus apareceu numa brisa suave, bem de leve. E é assim também com a gente. Nem sempre vai vir uma resposta rápida, clara ou barulhenta. Às vezes, é só aquela paz no coração, aquela ideia que chega de mansinho, aquela força que aparece quando a gente está quase desistindo. Tem horas que o silêncio de Deus não é ausência, é cuidado. É Ele dizendo: eu estou aqui, confia. E no fundo a gente sabe, porque mesmo sem ver, algo dentro da gente nos acalma. Então, por mais difícil que esteja, lembra disso. Você não está sozinho. Deus está com você. Conclusão. Você pode estar se sentindo quebrado agora, mas Deus ainda vê valor onde você só enxerga cacos. Não é o fim, é só um ponto de virada. Talvez você não tenha força para gritar,
para reagir, para fazer grandes planos. E tá tudo bem, porque motivação de verdade não começa no barulho, começa no silêncio. Quando você se lembra de quem é, quando entende que mesmo no caos existe um propósito. E se tudo parece escuro agora, lembra, até o amanhecer começa no escuro. Se essa palavra falou com você, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso.